Pela transferência da minha mãe de São Caetano para Diadema. Como alguns irmãos sabem, foi uma luta. Assim, uma luta desde dezembro para cá. Quando foi em dezembro, ela caiu no quintal, mas fez a tomografia, fez o raio-x e não acusou nada. Mas ela ficou acamada. E para ela, a situação complicou mais, porque assim, ela é uma paciente de diálise, né? E quando ela perdeu o rim pela segunda vez, ela ficou internada 2 meses, porque não tem vaga nas clínicas, está muito difícil vaga para hemodiálise. Então assim, ficou internada esperando uma vaga. Quando surgiu em São Caetano. Então assim, se surgiu lá no litoral, eles mandam para o litoral, não quer saber como que está a vida do acompanhante, mas eles só falam assim, nós estamos dando assistência, nós estamos dando serviço de hemodiálise, não interessa o lugar. E aí mandaram ela para São Caetano, que foi a cidade mais próxima, e ficou essa luta, né? Só que ela ficou acamada e teve que andar de ambulância esses meses todos. Aí deu uma melhora, só que fez a ressonância, fez a tomografia, o raio-x, não deu nada, mas aí tem essas dores. Aí começou com essas dores, começou de novo, tudo mais. E no caso, eu achando que já estava todo o processo para transferência, mas não estava, eles não chegam na gente, não conversa com a gente. Então, quando eu assumi de acompanhante com a minha mãe, eu comecei a ficar em cima, né? E aí toda hora eu ia lá na assistência social perguntar como que estava o processo. Aí foi que eu descobri que não tinha processo nenhum. E comecei a dar entrada nos papéis, né? Só que é uma burocracia muito grande, porque é SUS, né? Então de SUS é muito grande assim, a burocracia. Aí eu comecei a ficar em cima da assistência social, contar para ela o que estava acontecendo, todos esses trâmites de estar em uma ambulância, como que né? Porque assim, por mais que tenha ambulância para levar, se tem um acidente, para a ambulância, faz o primeiro socorros e ela lá dentro, comigo lá dentro. Então assim, fora as outras partes, voltando à noite também com o acidente, a gente parando, então chegando em casa mais de 10 horas, ela cansada e todo aquele transtorno de ambulância. E eu sempre em cima da assistência social, né? Aí teve um momento que eu cheguei lá, fiz toda a documentação, porque tem um exame, que esse exame, ele só vale por 30 dias. Então, eu comecei a sentir um descaso assim, da assistência social, né, para falar a verdade, porque toda vez que eu ia lá, o sistema estava parado e o tal do exame venceu. Aí eu de novo, atrás de exame, para fazer até sair o resultado, correr, levar para lá. Aí nisso, teve uma hora que eu lembrei daquele versículo, né? Mateus 7,7, de você bater na porta mesmo e ficar insistindo, né? E eu fui, cheguei nela e estava a psicóloga, né, assistente social e a nutricionista. E naquele dia eu abri meu coração para ela, né? Falei tudo realmente que estava acontecendo, falei da questão do sofrimento que eu tive com a minha mãe, porque na verdade a gente começou a falar com essa queda dela. A gente ficou 10 anos sem se falar, que é um outro testemunho que depois eu vou contar para vocês. Mas aí eu abri meu coração para a assistente social, falei tudo que estava acontecendo, falei do meu trabalho, falei que assim, se for andar de ambulância, mas que seja perto da casa dela, né? Não que fique 1h30 andando de ambulância, porque no caso, a ambulância ela não tem horário para vir. Então, tinha vezes que ficava eu, a recepcionista, o enfermeiro que não pode ir embora sem o paciente ter ido, e a ambulância que chegava 9, 9h30, sendo que a máquina era desligada às 8, então ela ficava 1h30 esperando, e só a gente dentro da clínica. Então, eu falei para a assistente social, se ela precisa andar de ambulância, mas que seja perto da casa dela, dá 7 minutinhos. Agora, não essa distância toda e outra. Prejudica para vocês também, porque que hora que vocês vão fechar essa clínica? Porque a ambulância tem
ter as intercorrências, né? E aí, sempre ali e tal, aí depois ela ficou internada, aí eu percebi que o exame dela venceu de novo. Lá vai eu atrás do hospital da outra assistente social no qual ela ficou internada. E aí eu pedi para falar com a assistente social lá e pedi, pelo amor de Deus, para fazer esse exame, que ela ia receber uma alta precoce e que eu precisava desse exame. Aí, né, peguei o exame, fui para lá, aí cheguei na assistente social e aí mandei um escrito, né, no e-mail falando assim que o exame só valia por 30 dias, eu não tinha mais condições de ficar atrás de exame, porque se faz pelo bolso demora muito mais. E é muita burocracia. Aí mandei o e-mail e tal, e aí mandei também o exame e ficamos aguardando. Aí, para glória de Deus, saiu a transferência dela, que aí foi a semana passada, já foi outra luta, porque aí tem o horário da van, tem outras papeladas, tem outras coisas, tem o remédio de alto custo, que ela toma um remédio mais de 10 mil reais, que eu pegava no Mário Covas e já conseguiu transferir para Diadema. E aí saiu a alta dela para a glória do Senhor. Só que quando eu estava na recepção, como que fala, a assistente social desceu para falar comigo. E aí estava assim, né, todos os familiares, acompanhantes lá, tudo. Aí ela pegou e falou assim, olha, saiu a transferência da sua mãe, eu vim te dar um abraço. E você tinha todos os motivos do mundo para abandonar sua mãe. Todos. Mas você persistiu e nós estamos muito felizes que agora você vai estar acompanhando ela mais de perto. Vai ser difícil? Vai. Mas assim, você vai estar mais perto da sua casa, da sua família, do seu filho. E aí ela pegou e me abraçou e falou assim, olha, Deus ele tem assim, coisas maravilhosas para você. Porque do que a gente ficou sabendo aqui, do que você se abriu, você tinha todos os motivos para não ir atrás disso, deixar sua mãe vir mesmo para cá e abandonar. Então assim, eu vi ali a mão de Deus, né, quando você persiste, quando você fica em cima. E nesse trâmite todo eu correndo também com a ressonância dela, porque eu precisava saber o que estava acontecendo a fundo. Porque é uma semana bem, uma semana ruim, uma semana está acamada, outra não. E aí eu falei assim, não, vamos atrás dessa ressonância. Então, desde dezembro, a ressonância foi sair agora. Aí, só que só saiu a conclusão, não tinha saído as imagens e nem o laudo. O nefrologista lá de São Caetano pegou e falou assim, olha, pelo que eu estou vendo aqui, ele não é ortopedista, né? Por isso que eu falei que eu precisei atrás, né, também do ortopedista. Ele falou, pelo que eu estou vendo aqui, ela está com 3 vértebras quebradas, né, fraturadas. E assim, ela tem artrite, artrose, ela tem uma doença degenerativa nos ossos. Então assim, já veio outras coisas essa semana, né? E falou assim, ela só não está na cadeira de rodas por um milagre, né? Então, amanhã eu vou sair do trabalho, já vou levar ela no municipal, para poder passar por um ortopedista, porque a médica do posto está de férias, o ortopedista só Deus sabe quando. Então é isso, mas um agradecimento pela transferência dela, agora eu posso acompanhar mais de perto, pelo mover que Deus fez na clínica, né, porque eles realmente viram e, assim, Deus precisou trocar assistente social, eu contar toda a minha história, aí trocou a assistente social, chegou a outra e já veio falando assim, olha, já vou transferir imediatamente, porque elas me contaram que você passou com a sua mãe, né, sua história. Quando eu cheguei em Diadema, né, para fazer a avaliação da minha mãe, né, para ela poder começar, a médica já conhecia ela, porque ela já tinha feito hemodiálise lá, né? Aí a médica falou assim, por que você não está aqui na sua cidade há muito tempo? E ainda ofereceu 2 horários para ela, tanto de manhã como à tarde, ou seja, tinha vaga todo esse tempo, né? Então foi muita luta mesmo, sabe, de ficar em cima, mas é aquele versículo mesmo, assim, Mateus 7,7, que fala para a gente bater, perseverar, né, ficar em cima mesmo, porque Deus ele está trabalhando, ele precisou mudar de assistente social para que a outra viesse também, né, que eu percebi, que ela é evangélica, que ela já chegou assim na recepção falando, né, e me deu aquele abraço, quase chorou comigo, e falou, né, Deus ele tem muitas coisas boas para você. Então, assim, eu senti o trabalhar de Deus ali, né, e eu quero agradecer porque os irmãos também me deram cobertura espiritual, a gente está assim também orando, e agora essa nova etapa, né, porque a gente não sabe realmente como que vai ser, se ela vai precisar usar colete, se vai ter que fazer cirurgia, e é isso, irmãos, agradeço.